Glória a Deus. Antes da gente ler 2 Crônicas 20, vá comigo em Mateus 16. Mateus 16, versículo 19. Porque a oração, o jejum e a adoração são chaves no reino do Espírito. E aqui Jesus diz o seguinte: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Agora, essas chaves do reino dos céus é para serem utilizadas aqui na terra. Então, quando nós chegarmos no céu, a gente não vai precisar orar lá no céu. No céu nós não vamos precisar orar em outras línguas. No céu nós não vamos precisar jejuar. São chaves. No céu nós vamos adorar. É algo que vai ter no céu e nós fazemos aqui. É adoração. O jejum e a adoração são chaves que abrem portas, te dão acesso a milagres acontecendo. Então eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, agora sim, vamos para o segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Eu quero ler com você, e você vai perceber aqui a utilização dessas três chaves. E nós vamos ler aos poucos e vamos estudando juntos esse texto. A partir do versículo 1, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão a Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então, aqui, irmãos, a gente vê o início desse momento. Uma circunstância se levanta, uma guerra se levanta, um problema se levanta, e nós precisamos, em circunstâncias que se levantam na nossa vida, nós precisamos conhecer as chaves que vão nos dar acesso ao sobrenatural de Deus. Quando circunstâncias se levantam contra nós, quando guerras se levantam contra nós, quando problemas se levantam contra nós, precisamos conhecer de antemão quais são as chaves espirituais, e como utilizar essas chaves, quais são e como utilizá-las, em que momento utilizá-las, em que circunstância utilizá-las. Você sabe que existem ferramentas diferentes para propósitos diferentes. Essas chaves, a oração, o jejum e a adoração, elas funcionam dessa forma. São chaves, são propósitos diferentes, circunstâncias diferentes. Existe que você deverá vencê-los com adoração. Existem outras situações que o Espírito Santo ele vai guiar você a um período de jejum. Existem outros tipos de situações que vai requerer de você uma consagração maior no aspecto da oração. Mas eu creio que existem milagres, existem níveis do sobrenatural de Deus, que para nós acessarmos lá, nós vamos precisar fazer a combinação de todas essas chaves juntas. E continuando o versículo 3, a Bíblia diz que então
Josafá teve medo. Aquela circunstância que se levantou trouxe medo para ele. Agora, veja o que a Bíblia diz. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Diga comigo, decidiu buscar ao Senhor. Vamos ler só essa frase juntos, 2, 3 e já. Decidiu buscar o Senhor. Irmãos, buscar o Senhor é uma decisão. É uma decisão que você toma. Nós precisamos tomar uma decisão definitiva de buscar ao Senhor. Amém, gente? Amém. Olhe para alguém e diga assim: decida buscar o Senhor. Nós temos que buscar o Senhor, buscar esta comunhão, buscar conhecer a Deus em todo tempo, buscar conhecer a sua palavra, desenvolver a comunhão com o Espírito Santo, desenvolver a sensibilidade, um ouvido espiritual que ouça. Quando você lê o capítulo 2 e o capítulo Apocalipse, quando Jesus está falando ali com aquelas 7 igrejas, no final de cada uma das declarações que Jesus faz para aquelas igrejas, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo, ele se comunica com o corpo de Cristo na terra. O Espírito Santo, ele está tentando se comunicar comigo, com você. Ele está dentro de você para falar com você, para guiar você. Agora, tem que haver uma decisão, buscar ao Senhor, porque essa decisão vai deixar você num lugar de sensibilidade para com a voz do Espírito Santo. Sabe, existem circunstâncias, existem situações que se levantam, que nós precisamos parar um pouco o dia a dia, precisamos de um tempo maior, de um tempo extra, em comunhão com o Senhor, em consagração, prática da oração em outras línguas, na meditação, na palavra, mergulhar nessas práticas espirituais. Meu irmão, eu venho aqui dizer algo para você nessa noite, receba isso. Se algo se levantou contra você, se levantou contra a sua casa, se levantou contra a sua saúde, contra as suas finanças, recebe essa chave agora aí nas suas mãos. É para você tomar uma decisão hoje. Que decisão? Decida buscar ao Senhor. Tome essa decisão. Não fique esperando que alguém faça isso, que alguém pegue você pela mão, que alguém fique carregando você. Ei, em nome de Jesus, decida hoje, eu vou buscar o Senhor. Josafá tomou essa decisão. Então, versículo 3. Então Josafá teve medo, mas veja, o medo levou ele a uma decisão. Buscar o Senhor. Agora veja de que jeito ele buscou o Senhor. Nessa circunstância, a Bíblia diz que ele proclamou um jejum em todo Judá. Então Josafá, ele acessou, ele se utilizou da primeira chave, que é o jejum. Diga bem forte, jejum. Irmão, nós não gostamos de jejuar. Nós não jejuamos porque é legal, porque é divertido. Nós não jejuamos por prazer. Nós jejuamos porque nós precisamos. Agora veja, ele proclama, eles começam um jejum. O versículo 4 diz assim: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Existem circunstâncias que quando se levantam na minha vida, na sua vida, nós precisamos tomar uma decisão entre jejuar ou não jejuar. Vocês estão aqui comigo hoje? Existem situações, guerras, que se levantam contra mim, contra você, que nós precisamos já bem no início dela. Veja, Josafá
não esperou o problema chegar até ele. Quando ele ouviu a notícia de que aquela circunstância estava se levantando contra ele, ele rapidamente, ele toma a decisão de buscar o Senhor, e ele ali decide jejuar. Para vocês, algumas situações que você possa estar passando, vão requerer que você tome essa decisão. Eu preciso jejuar para quebrar o poder invisível que está agindo por trás dessa circunstância. Então, jejum é uma chave espiritual, é uma chave que vai dar acesso a você ao sobrenatural de Deus na sua vida. Existem vitórias que precisamos tomá-las por força. Mas não é a força física, não é a força humana, é você fazer força no espírito. É você fazer pressão nas coisas espirituais. E jejum é uma chave para isso. O medo chegou, como diz ali no versículo 3. Agora entenda, volta lá no versículo 3, por favor. Então Josafá teve medo, decidiu buscar o Senhor e proclamou o jejum. Agora entenda, irmão, o jejum não muda Deus. Diga isso, jejum não muda Deus. Olha para alguém e fala assim, não adianta você jejuar, vamos, fale. Para mudar Deus. Deus não muda. Fala assim, quem precisa de mudança é você. Jejum vai mudar você. Pastor, que tipo de mudança o jejum vai fazer na sua vida? Vai tirar você de uma condição de medo para uma condição de fé. Você não pode vencer em medo, você tem que vencer em fé. E muitas vezes o jejum vai fazer isso. Você vai jejuar, você vai mortificar a sua carne, você vai mortificar em você aquilo que está impedindo que o poder do Espírito Santo esteja operando através de você. E medo é algo que opera impedindo que as coisas fluam de Deus na tua vida. Então, quando Josafá ouviu aquela notícia, aquele grande exército que estava vindo fazer guerra contra ele, e eles sabiam que era um número menor, e o medo veio, ele falou, eu não posso vencer isso sozinho, eu não posso vencer isso na minha força, mas eu também não posso ter medo, eu vou buscar o Senhor, porque o Senhor é a força da minha vida, Ele é maior, Deus vai me ajudar, mas eu preciso lidar com o que eu estou sentindo, eu preciso lidar com esse medo, então eu vou jejuar. Sabe, irmãos, eu acredito que nós precisamos ter essa sensibilidade no nosso espírito de perceber que o Espírito Santo está nos guiando para o jejum. Nós precisamos corresponder à voz do Espírito Santo. Quando ele nos inspira, quando Ele dá-nos uma inspiração por dentro. Ei, é necessário para você vencer isso aí. Vai, pare as coisas, pare de comer, pare com isso, pare com aquilo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora para o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Se você jejuar para o teu pai que está em secreto, não para aparecer para os homens, o teu pai que está em secreto te recompensará. Tem recompensa no jejum, gente. Então ele foi e jejuou. E ele não só jejuou sozinho, mas ele proclamou um jejum coletivo. Sabe, irmãos, eu creio que dentro daquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas, através de nós como igreja, nós precisamos incluir na vida da igreja proclamações. Nós precisamos jejuar coletivamente.
Eu sei que precisamos jejuar individualmente, pelas nossas circunstâncias pessoais, família e etc. Mas nós precisamos, como igreja, nos unir em propósitos coletivos de jejum, gente. Porque nós precisamos romper as barreiras. Precisamos estabelecer a vontade de Deus aqui na terra. Sabe outra coisa que o jejum faz? Ele tira as pessoas da mornidão espiritual para o fervor espiritual. Irmãos, entenda o seguinte, nós às vezes não estamos somente empanturrados de comida, mas é de comida, é de coisas naturais, é de coisas que nada nos edificam, e nós vamos nos abster destas coisas, nós vamos renunciar a estas coisas legítimas para nos encher do Espírito Santo, para ficarmos sensíveis ao Espírito Santo, para discernirmos a voz do Senhor, os comandos do Senhor. Então, no versículo 5, Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, aqui agora nós vamos começar a ver a segunda chave, que é a oração. E oração e jejum caminham juntos. Diga assim, oração e jejum. De novo, oração e jejum. Olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus está te chamando para uma temporada de oração e jejum. O aleluia não empolga, mas ele está chamando do mesmo jeito. E disse, versículo 6, essa é a oração de Josafá. Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está força e poder, e não há quem possa te resistir. Olha que declaração. Olha como é que ele ora. Diga assim comigo, na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. É assim que você ora. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Ele tem morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Gente, essa oração, sabe o que ele apelou aqui? Ouça isso, sabe para o que ele apelou? Ele apelou para a aliança. Havia uma aliança entre Deus e o povo. Isso já estava aliançado, isso já estava acordado entre Deus e o povo. Quando ele foi orar, ele não chegou ali com palavras de desespero, com palavras descontroladas. Quando ele foi orar, ele foi diante de Deus e apresentou a Deus. Deus, o Senhor disse. Sabe, nós precisamos ter essas orações, chegar diante do Senhor e lembrar ao Senhor a palavra dele, de Deus, o Senhor disse na tua palavra que em situações assim, o Senhor iria intervir, o Senhor iria agir, e eu estou crendo na tua palavra, eu estou crendo no teu poder, Senhor, eu não estou buscando ajuda de homens, eu não estou buscando ajuda de A, B ou C, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor é quem me ajuda, o Senhor é quem me fortalece, o Senhor, meu irmão, a glória da nossa vitória não pode ser atribuída a nenhum homem, só a Deus a honra, só a Deus a glória, só a Deus o louvor. Tem que ser algo sobrenatural, para que no final, todo mundo diga assim, foi Deus.
Muitas vezes, o que a gente faz? No momento de pressão, recorremos a pessoas. Recorremos àqueles que achamos que podem nos ajudar, podem pagar, podem fazer por nós, podem indicar, pode falar de mim para fulano, Senhor Ciclano, Senhor Beltrano. Meu irmão, você tem o Senhor Espírito Santo, você tem Deus a teu favor. Ei, se as coisas não estão acontecendo na sua vida, se as coisas não estão movendo na sua vida, a palavra do Senhor para você existe uma chave que vai movimentar as águas paradas na tua vida: oração e jejum. Pastor, poxa pastor, daqui uns dias é feriado, talvez o seu feriado precisa ser orando e jejuando. Porque quando nós começamos o jejum, sempre tem alguma coisa, sempre tem uma festa, sempre tem um feriado, sempre tem um aniversário, sempre tem um convite. Meu irmão, você pode fazer o teste, é você começar a jejuar, vai chover convite para churrasco, para pizza, para aniversário. Mas ele está ali orando, e quando ele vai orar, ele lembra a aliança, as promessas. Sabe, amado, a melhor forma de você orar é com a sua Bíblia aberta, dizendo para Deus aquilo que ele prometeu. Senhor, o Senhor prometeu isso, eu estou crendo. Senhor, o Senhor prometeu isso aqui também, eu também estou crendo. Pai, eu creio que o seu poder já está operando, o Espírito Santo já está operando. Eu creio que anjos já estão indo na minha frente, anjos já estão trabalhando em meu favor. Tem alguém recebendo essa palavra aqui nessa noite? Então ele continua essa oração. Versículo 10, e agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Versículo 11, e eis que eles nos recompensando assim, estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque, agora pegue isso, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, agarra isso, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Diga bem forte: Senhor, esta multidão que vem contra mim, eu não posso resistir. Eu nem sei o que fazer, mas os meus olhos, forte, mas os meus olhos estão postos em Ti. Vocês lembram o que está no Salmo 121? Bota aí para mim, Salmo 121, a partir do versículo 1. É uma promessa, é algo poderoso que fala sobre nossos olhos. Elevo os meus olhos para os... Aí a pergunta, qual é a pergunta? Vai! De onde me virá o socorro? Levante as suas mãos, versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Versículo 3, vamos, vai passando. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra, a sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. Meu irmão, o Senhor guardará você de todo mal. O Senhor guardará o quê? A sua saída, a sua entrada, desde agora e para... Meu irmão, toma posse disso. Se os seus olhos estão voltados para Ele, saiba que o teu socorro vai vir dEle. Ele vai te guardar de todo mal. Agora, gente, em nome de Jesus, você precisa fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Orar e jejuar. E você vai entender que a partir disso, você vai liberar sua fé para que o poder de Deus entre em ação na tua vida. Diga oração e jejum. E aí, versículo 13. Todos os homens de Judá
estava em pé diante do Senhor, com suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Versículo 14. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor. Meu irmão, pegue isso agora aqui. Sempre, quando você busca Deus em oração e jejum, sempre vai haver uma liberação de uma resposta do céu para a tua vida. Eles proclamam o jejum, o rei se levanta e ora, e logo depois do jejum e oração, o Espírito do Senhor se move e é liberada uma resposta. Vamos ver o que foi respondido. Assim diz o Senhor. Você pode ler comigo? 1, 2, 3 e... Não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Meu irmão, olha para alguém e fala assim: meu querido, essa batalha não é sua, você não tem força, mas essa batalha é do Senhor. O Senhor vai lutar por você, o Senhor vai na sua frente, os anjos do Senhor já assumiram lugar, já assumiram posição. Só levante as suas mãos, abra a sua boca, comece a louvar ao Senhor, creia e creia. Oração e jejum libera respostas. Oração e jejum movimenta as coisas. O versículo 16 diz: amanhã vocês irão ao encontro deles. Uau! Oração e jejum, além de liberar respostas, libera direções. Eles falaram que eles não sabiam o que fazer. Agora Deus fala assim: vai de encontro deles. Meu irmão, nessa altura do campeonato, o medo já tinha sido removido. Você precisa remover o medo da sua vida, porque chegará direções para a sua vida que vai requerer você um nível maior de fé. Porque Deus não falou assim: fuja, Deus falou: vá de encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz. Agora eles não sabem somente o que fazer, eles sabem de onde vai vir um ataque. Meu irmão, quando você vive uma vida de consagração, de oração, jejum, oração em outras línguas, oração na palavra, quando o diabo fizer uma movimentação para atacar você de algum lado, o Espírito Santo fala: ele vai vir desse lado aqui. Você não vai ser pego de surpresa. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Versículo 17: neste encontro vocês não precisarão lutar. Sabe por que eles não precisavam lutar? Porque a vitória já tinha sido conquistada na oração e no jejum. Diga forte: quando eu oro e jejum, eu não preciso lutar. Porque oração e jejum são chaves que garantem a vitória. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem o quê? Vamos, gente, tomem o quê? Meu irmão, nessa noite aqui, em nome de Jesus, toma posição aqui nessa noite. Olha aí para as 5 pessoas e fala: meu irmão, toma posição, vamos. Posição de fé, posição de autoridade, posição de quem crê, posição de quem não tem medo. Meu irmão, posição de quem sabe que os anjos do Senhor já estão lá. Posição de quem sabe que a resposta já chegou. Então, não, saia dessa posição de derrota. O seu lugar é no topo. O seu lugar é no topo. Diga: o meu lugar é no topo.
Meu irmão, Deus tem um lugar no topo para você. Pastor, isso não está na Bíblia. O texto aí de 2 Crônicas 20:17, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Meu irmão, Deus está colocando eu e você no topo aqui nessa noite. Diga bem forte, eu estou indo para o topo. Vamos mais forte, diga, eu estou indo para o topo. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor seu Deus, o que Ele vai fazer com você? Exaltará vocês sobre todas as nações da terra. O que é isso? É o topo! Agora, olhe para alguém e diga, Deus está interessado em te colocar no topo. Vamos, gente, é para celebrar isso. Agora, existe uma condição. Deus vai me colocar no topo. Mas não é assim. Se, versículo 1, volta para o versículo 1. Se você ouvir. Se você não ouvir, você vai ficar lá embaixo. Existe uma condição. A gente se empolga com a ideia de Deus nos colocar no topo. Mas Ele fala, para eu te colocar lá, você tem que me ouvir. Se ouvir, e não é ouvir de qualquer jeito, precisa ouvir de um jeito especial, atentamente. Ouvir o quê? A voz do Senhor. Você quer ir para o topo? Quem quer ir para o topo aqui? Então você precisa ouvir a voz. Pastor, eu não estou conseguindo ouvir a voz do Senhor nesses dias. Você precisa da oração e do jejum. A oração e o jejum vai mortificar na sua carne tudo que está atrapalhando, tudo que está impedindo você de ouvir a voz do Senhor. Você ouve a voz do Senhor, é a primeira condição. Segunda condição, você tem que ter o cuidado de guardar todos os mandamentos dEle. É vida de obediência. Então, se você ouve e você obedece, Deus pode colocar você no topo. Diga assim, se eu ouço, se eu obedeço, Deus faz a parte dEle. E a parte de Deus é me colocar no topo. A minha parte é ouvir e obedecer. Eu não sei como Deus vai me colocar lá. Mas essa não é a minha responsabilidade. É a de Deus. Eu só preciso me ocupar em ouvir e obedecer. E Deus de me colocar lá em cima. Vamos voltar a 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Então, é essa posição que você tem que tomar. Porque ele diz ali no versículo 17 que você tem que tomar posição. É essa. Aí ele diz assim, fiquem parados. É sim, gente, estou lendo ali, ó. Tomem posição, fiquem parados. E vejam. Meu irmão, Deus, sabe por que Deus vai te colocar no topo? Para você ter visão privilegiada. E vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã, saiam ao encontro deles. É para sair ao encontro deles para ficar parado. Meu irmão precisa de fé para fazer um negócio desse. Existem estratégias que Deus vai colocar para você, que se você não tiver sensível ouvindo a voz de Deus, você não vai dar conta de obedecer. Porque foge à lógica. Um exército maior, Deus manda. Ir lá, vai lá, toma posição, vai lá, vai de encontro a ele. Mas a gente faz o quê? Fica parado.
que Deus pode colocar você em lugares para você não falar nada, para você não fazer nada, e você chegar lá sem ter feito nada, a vitória já está lá. Só assim, você chegou, está aqui, pronto, é seu. E Deus promete, nesse versículo, Deus promete que a intervenção dele. Agora, continuando. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram diante do Senhor. Aqui, meu pessoal, está aqui, ó. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram diante do Senhor. É a terceira chave. Adoração. Diga assim, a terceira. Adoração. Versículo 19, os levitas, os filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. A batalha ainda não tinha acontecido, os inimigos estavam lá ainda, mas eles já estavam adorando. Meu irmão, o pastor Douglas falou isso, eu quero repetir aqui, nós precisamos aprender a celebrar nossas vitórias antes delas acontecerem. Se você crê, quem crê aqui? Quem já está crendo aqui? Então você já começa a celebrar, então já começa a adorar. Eu creio, já está pago essa conta aqui, gente! Versículo 20, na manhã seguinte, levantaram cedo, foram para a oração da madrugada. Pastor, não está escrito não, você que não está lendo, eu estou vendo ali, ó. Eles levantaram cedo para fazer o quê? Fazer café, foram para a oração da madrugada. Gente. Levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creio no Senhor seu Deus e vocês estão seguros. Creio nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Meu irmão, quanto vale uma palavra profética? Quanto vale uma palavra? Meu irmão, uma palavra profética pode desatar coisas que estão 8 anos amarradas. Diz assim que uma palavra vinda de Deus pode mudar sua vida e seu ministério para sempre. Versículo 21, depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Levante as suas mãos comigo. Só essa parte, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos dizer isso juntos. Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para... Vamos continuar dizendo. Deem graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. De novo. Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora, entenda por que a adoração é uma chave. Versículo 22. No momento em que eles quem deu início ao mover foi eles. Você está esperando Deus fazer alguma coisa, mas Deus está esperando você começar. Não vem colocar na conta de Deus, não. Na hora que você começar a operar por fé, acessar essa chave, é o momento que Deus começa a fazer as coisas acontecer na tua vida. No momento em que eles começaram a cantar,
e dar louvores ao Senhor. Cantar, adorar, dar louvores ao Senhor é a nossa parte. É o que a gente tem que fazer. Vamos ver a parte de Deus nisso aí. O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que vieram contra Judá. Foram derrotados porque os filhos de Amon, de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir para destruir e exterminar. Quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Só Deus podia fazer isso. Diga assim, a terceira chave. Adoração. Diga assim, quando eu começo a adorar o Senhor, Ele coloca as circunstâncias, os adversários em emboscadas. Eles mesmos começam a lutar entre eles. E eu vou estar lá no topo, olhando de cima, vendo tudo acontecer, e mal nenhum chegará até a mim. Olha só, rapidamente, deixa eu só mostrar para vocês, Salmo 91, versículo 8, coloca aí para gente. Somente com os seus você e verá. Você lá do topo vai olhar e vai ver o pau comendo lá e a sua vitória chegando para você, meu querido. Eu quero viver no topo. Versículo 24. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde pode-se olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão, não havia nenhum sobrevivente. Josafá e seu povo foram saquear os despojos, acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos, pegaram para si mais do que podiam levar. Gastaram 3 dias, para saquear o despojo de tanto que havia. Diga assim, oração, jejum, adoração. De novo, oração, jejum, adoração. Oração, jejum e adoração. Fique em pé, minha gente. Levanta as mãos, agora é com vocês. Vamos, gente, depois da palavra você tem que corresponder. Levante as mãos para os céus, mais alto que você puder. Levanta as mãos, agora é com vocês. Vamos, gente, depois da palavra você tem que corresponder. Levante as mãos para os céus, mais alto que você puder.